Olá, galera! Bem-vindos de volta! Estava aqui eu pensando o que eu vou trazer para vocês, apresentar para os nossos estudantes. Que conteúdo resumido da nossa aula para fazermos depois uma bela atividade de sala, né? Então, vamos lá para a nossa revisão, olha aí. A filosofia árabe. Nós vimos que a herança grega no Ocidente cristão, com a queda do Império Romano no Ocidente, e a implantação do mundo de produção feudal, a cultura greca pode-se dizer que ela foi quase extinguida, tá? Quase desapareceu. E a herança cultural grega foi preservada nos mosteiros pelos monges, ó, salvou, né? À medida que as obras de Platão e Aristóteles eram traduzidas, preservava-se a concepção de ciência greco-latina. Vimos também que o saber subordinava-se a critérios religiosos. A questão da né? Teologia. E no âmbito da política era que era? Teocracia. Ó. Deus, né? Teo é Deus. Diversos teólogos adaptaram o pensamento antigo à fé cristã. Como falei para vocês, né? Agostinho trouxe à tona o pensamento de Platão para o lado da fé. Tomás de Aquino trouxe o pensamento de Aristóteles para o lado da fé. E a ciência medieval pouco aproveitou da herança helenística de Alexandria e das pesquisas árabes. A contribuição árabe nesse meio. Os árabes exerceram longa e fecunda influência no continente europeu. A gente vai ver algumas contribuições aqui. Al-Quendin, Al-Farabi, Avicenna e Averroes contribuíram na Idade Média para a preservação do legado cultural da Grécia e para o avanço das ciências, feito histórico e fundamental para o desenvolvimento da ciência no Ocidente. O mundo islâmico passaria, de fato, a preservar muito da cultura antiga, da antiguidade grega. Muitas obras de Aristóteles se perderam na Europa, mas, olha só, uma das contribuições importantes. Foram preservadas no mundo árabe no século VIII. Seriam reintroduzidas na Europa através de quê? Dos próprios árabes. Então, uma das contribuições importantes aí. E Al-Quendin, né, considerado como o primeiro filósofo do mundo muçulmano, também o primeiro a afirmar que os planetas giram em torno do Sol, de oeste para leste, contrariando o geocentrismo, que era a Terra no centro. Al-Farabi, ele cria uma hierarquia de inteligências, a última das quais, de acordo com ele, dá forma às coisas e as torna inteligíveis ao intelecto humano. O terceiro é o Avicenna, ele foi leitor de Aristóteles, mas também incorporou teorias neoplatônicas em suas obras. Para ele, o universo se divide em mundo terrestre, feito de objetos materiais, mundo celeste, alcançado pela inteligência, e Deus, que é uma pura essência, é o belo, é o ser. A filosofia dele é uma tentativa de construir um sistema coerente, coeso, etc., abrangente, que esteja de acordo com as exigências religiosas da cultura muçulmana. A universidade das nossas ideias é o resultado da atividade da própria mente, segundo ele. Aí o quarto, que existe outros pensadores, trouxemos só 4, que é Averroes. Ele conservou a mente aberta na discussão dos embates entre fé e razão. Tentou separar fé e razão para que estas tivessem autonomia, tá? Formulou a tese de que existiriam 2 espécies de verdade. Uma religiosa, que é Deus criou o mundo do nada, pronto. Outra filosófica, que é o mundo é coeterno com Deus. E aí? A partir disso, galera, atividade. Vamos lá? Faz aí, galera, essa atividade e daqui a pouco a gente volta, ok? Boa tarefa. Até mais.
Olá! Estava aqui já tentando ver com ansiedade. Olha só, o professor ansioso. Estava aguardando as respostas de vocês. Então, alguns professores vão enviar para a gente. E vamos lá tirar dúvidas, ó. Resolução da atividade, sala. Tem dúvidas? Então, vamos lá agora. Questão 1. Filósofos como Al-Kandin, Al-Farabi, Avicenna e Averroes trabalharam largamente com elementos da filosofia grega, pensando-os a partir de uma visão islâmica, olha só. Em outras palavras, eles trouxeram o pensamento grego para a visão deles, tá? Mas guardando grande originalidade e liberdade de pensamento. Então não foi totalmente 100%. Porém, o pesquisador que foi considerado como o primeiro filósofo do mundo muçulmano, também o primeiro a afirmar que os planetas giram em torno do Sol, de oeste para leste, foi quem? A. Al-Kandin, B. Platão, C. Aristóteles, D. Tomás de Aquino e Nietzsche. Essa está muito fácil, né? Assim, pelos nomes você já consegue acertar, né? Essa daí foi bem dada mesmo, é de nível muito fácil. Então é nessa perspectiva, ó. 5 pensadores distintos, de lugares diferentes, né? Alguns. Então é bem fácil. Então acertou, olha lá. A maioria deve ter acertado. Vamos lá. Então, letra A, gente. Inclusive o nome está aqui, ó. Filosofia islâmica, né? Do mundo árabe. Questão 2. Um determinado pensador árabe foi um respeitado comentarista do pensamento de Aristóteles. Ou seja, ele comentava muito, estudava muito o pensamento de Aristóteles, permitindo que os teólogos do Ocidente cristão entrassem em contato com sua obra. Ele tentou separar fé e razão, para que essa tivesse autonomia, a fé. Qual o seu nome? Essas questões são muito fáceis, hein? Só de nomes. Marco Aurélio, Pirro, Tales de Mileto, Averroes ou Anaxímenes? Qual é o desses pensadores que você já conhece aí? O de hoje, né? Você já conhece, tá? Aqui, Tales de Mileto, nós falamos, né? Na unidade 1 lá, é o primeiro pensador. Né? Diz que tudo veio da água. Pirro, também do período lá. E aí, qual é a resposta? Qual? Tá muito fácil essa. Vamos lá, olha aí a resposta. Averroes, gente, também. Ele tentou separar a fé e razão para que a fé tivesse autonomia, tá? Tentou separar. E é uma discussão muito grande até hoje. Questão da fé versus ciência. Propôs até um debate, certo? Quem acredita que as duas podem juntar? Então, tem pessoas que acreditam que se pode juntar, tem pessoas que não acreditam. Então, gera-se um debate aí, tá? Então, é nessa perspectiva aqui que vai. A questão 3. O pensador Avicenna, ele foi leitor de Aristóteles, mas também incorporou teorias neoplatônicas em suas obras. Para ele, o universo se divide em mundo terrestre, que é feito de objetos materiais, e mundo celeste, que é alcançado, né, pela inteligência, e Deus, que é a pura essência. A filosofia de Avicenna, dele aqui, ó, é uma tentativa de construir um sistema coerente e abrangente que esteja de acordo com as suas exigências religiosas da cultura. Que tipo de cultura, galera? Vamos lá. Cultura rondoniense, A B. Cultura muçulmana. A C, cultura brasileira. A D, cultura nórdica. Ou a E, cultura mítica. E aí, qual é a resposta? Essa também tá,
Olha que as questões estão no nível muito fácil. Tá? Mas é para que a gente possa se interagir um pouco no âmbito do contexto, do objeto de conhecimento, tá? Então aqui está muito fácil, olha só. O que pode complicar aqui é aqui. Mas, por eliminação, rondoniense não é, certo? Brasileira também não. Então, as exigências religiosas da cultura, ele queria, assim, sempre criar um sistema, né, coerente, abrangente, que esteja de acordo com a exigência da cultura dele. Qual é a cultura dele? Essa mesmo, vamos lá confirmar? Olha aí. É a B, gente. Cultura muçulmana, tá? Então, assim, é de praxe, né? Que é a questão da cultura dele. Agora, se fosse vocês, ou nós aqui, como um todo, algum estudante, etc., aí seria essa, né? A gente vai adaptar o pensamento de alguém ao nosso contexto. Questão número 4, vamos lá. Averroes, ele nasceu em Córdoba e viveu em Servilha e no Marrocos. Ele chegou a formular a tese de que existiam duas espécies de verdade, uma religiosa e outra filosófica. Explique, resumidamente, o que Averroes discorreu referente a essas duas verdades. E que verdades é essas? Vocês vão fazer um resumo aí, tá? Bem prático, bem rápido. Quais as verdades? As duas. Enumere elas. Aí tá aqui, ó. E ele diz que existe uma verdade religiosa e uma outra verdade filosófica. Então explique resumidamente o que você entendeu, o que significa cada uma. Essa é a questão dissertativa. Vamos lá, qual é? Vamos lá ver se você entendeu. Veja bem, explique o que ele discorreu referente a essas duas verdades. Então, assim, coloquei um resumozinho. A verdade religiosa, por exemplo, sobre a alegação de que Deus criou o mundo do nada. O que é criar um mundo do nada, gente? Vamos lá fazer essas questões. O que é Deus criar o mundo do nada? Não existe o nada, certo? Será que o nada existe? É como o vazio? Será que o vazio existe? O que é o vazio? De repente apareceu tudo. Essa é a ideia dele, tá aqui, ó. Deus criou o mundo do nada surgiu. Será que foi isso mesmo? E qual é a verdade? Essa é a verdade religiosa, certo? Agora a verdade filosófica, qual é que ele apresenta? Tá aqui. Que o mundo é coeterno com Deus. Então, assim, que o universo em si, o mundo, está em coeternidade com Deus. E aí, veio do nada e coeterno com ele, quem criou. Então, assim, é algo assim, surgiu, foi criado, e o Criador transforma essa criação dele em coeternidade, ou seja, sempre está existindo. Os seres em si lá que são contingentes, tá? Não existiu, passa a existir e deixa de existir. Bem interessante, nós somos passageiros, contingentes. Mas o mundo em si, ele coloca isso, tá? Então, essas 4 questões, é bem interessante, são temas que trabalhamos sobre distintos, né? Muitas, às vezes, nem conheceu, nem percebeu. Mas olha só, um material de apoio para vocês aí, ó. Vamos lá? Galera, ó, o material de apoio que é o mesmo que o material complementar. Vocês, né? De hoje temos um vídeo, tá aqui, ó. Filosofia árabe, islâmica e judaica, Brasil, né? Para reforçar o conhecimento e sanar as curiosidades de cada estudante. Aí tá aqui o link para vocês, onde vocês possam trabalhar, assistir, né? Se porventura não der certo, vocês baixarem esse material nos contatos, tá? Vocês vão entrar em contato com a gente para que possamos resolver essa problemática. Mas é um material apenas para que você possa reforçar o conhecimento de hoje. Sabe por quê, galera? Olha só. Como falei anteriormente,
essa questão do pensamento árabe, ele é novo, né, no âmbito do ensino médio, mas é necessário, em algum momento poderá surgir um debate entre vocês aí, olha só, os árabes, mas olha só, o ponto que vocês perceberam nessa aula, o ponto assim, importante, além das contribuições árabes, é que a filosofia grega ela está nesse meio, ela deu o pontapé inicial ali. Com quem? Olha só, Sócrates, Platão e Aristóteles, principalmente com Aristóteles e Platão. E essa tríade nós vimos como filosofia clássica lá na história, né? Sócrates foi professor, ele conheceu Platão já novo e Sócrates já estava idoso, foi professor de Platão. Sócrates não deixou nenhum escrito, quem escreveu foi os discípulos de Sócrates, assim como Platão. E Platão criou-se uma academia, uma escola, e Aristóteles ingressou nela para estudar. Então, Aristóteles foi discípulo de Platão. E eles se tornaram os clássicos da filosofia, né? Pois é, a filosofia do período clássico, socrático também chamado. E Aristóteles, além de estudar com Platão, ele foi totalmente contra o pensamento de Platão, distinto. Olha, como disse, o meu professor lá, ele me ensinou, tudo bem, mas eu penso diferente. Já vou para o outro lado, no âmbito da filosofia. Mas ambos, né, eles contornaram com falaram, descreveram várias questões, debateram sobre filosofia, sobre ética, sobre comportamento moral, sobre política, tá? São várias coisas. Inclusive, Aristóteles foi biólogo, certo? No âmbito da biologia. E nada melhor que eles deixaram no período da Idade Média. Os pensadores cristãos, eles traduziram esses gregos para o lado religioso. E os muçulmanos, né, os pensadores árabes, trouxeram um pouco para o lado deles, preservando a essência do pensamento grego, tá, da filosofia. Então, é só para vocês um resumão da nossa aula hoje, para vocês entenderem, né, que ela caminhou nessa perspectiva. E, desde já, agradeço a vocês por ter ficado com a gente até aqui. E um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!